Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nesses últimos dias, vocês fizeram a pesquisa da biografia do Maurício de Souza e também nós lemos várias histórias em quadrinhos, né? Então, Maurício de Souza, ele é o criador da Turma da Mônica e ele é o maior escritor brasileiro de histórias em quadrinhos e é também o que tem mais premiações. Mas vocês sabiam que o Maurício de Souza, ele não escreve apenas história em quadrinhos? Ele também escreve outros tipos de textos, outros gêneros. E um deles são os contos, tá? Então aqui, ó, eu estou com um livro que foi escrito pelo Maurício, ó, no qual os personagens são caracterizados pela Turma da Mônica. Olha que gracinha! E aqui nós temos então quais contos que tem nesse livro. Então nós temos contos de Andersen, de Grimm e de Perrenot. Então ele pegou esses contos desses três autores e ele recontou da maneira dele, com a linguagem dele, colocando um pouco do que ele achava dessas histórias. E hoje eu vou ler para vocês o conto João e Maria, que é um conto originalmente que foi escrito pelos irmãos Grimm, mas que o Maurício de Souza recontou, né? Reescreveu da maneira dele. Então vamos lá? João e Maria. Perto de uma grande floresta vivia uma família muito pobre. Já era tarde da noite quando, ansioso, o homem perguntou à mulher: "O que será de nós? Como posso alimentar meus filhos se não há nada para comer? Amanhã, bem cedo, daremos uma fatia de pão para cada um e os levaremos para a floresta. Eles dormirão e, quando acordarem, não encontrarão mais o caminho de volta para casa." "Problema resolvido", respondeu a malvada madrasta de João e Maria. As duas crianças ainda estavam acordadas e ouviram tudo. Maria começou a chorar e não parava mais. "Não chore, Maria, vou encontrar um jeito de nos salvar", disse João. Quando amanheceu, antes mesmo de o sol nascer, a madrasta deu um pedaço de pão para cada um, recomendando que só comessem na hora do almoço, e eles seguiram para a floresta. No caminho, João ia despedaçando o pão em seu bolso. Muitas vezes, ele parava e disfarçadamente jogava um pedacinho no chão. Quando eles chegaram no meio da floresta, o pai fez uma fogueira com os pequenos gravetos, e quando a chama já estava bem alta, a mulher disse: "Agora descansem ao lado da fogueira, crianças, enquanto nós vamos procurar algumas frutas para comer." Então, olha só as ilustrações como são lindas. João e Maria ficaram sentados junto ao fogo, e quando chegou o meio-dia, Maria dividiu seu pedaço de pão com João. Ficaram lá sentados muito tempo, até que seus olhos se fecharam de cansaço e ambos adormeceram profundamente. Quando acordaram, já era tarde da noite. Maria olhou para João com os olhos cheios de lágrimas e disse: "Como é que vamos sair da floresta agora? Quando aparecer a lua, voltaremos para casa. Poderemos ver as migalhas de pão que espalhei pelo caminho", respondeu João.
Mas os pássaros da floresta tinham comido todas as migalhas e João e Maria acabaram não encontrando o caminho de volta. Andaram a noite inteira de um lado para o outro e no dia seguinte também. Os dois não conseguiam sair da floresta de maneira nenhuma. Já haviam se passado 3 dias desde que eles saíram da casa do pai, quando viram um lindo pássaro branco pousando num ramo. Eles pararam para ouvir o seu canto. Quando terminou, o pássaro bateu as asas e saiu voando. As crianças o acompanharam encantadas, até que ele pousou no telhado de uma casinha. João e Maria chegaram perto da casinha e notaram que ela era feita de pão doce, coberta de bolo, e suas janelas eram feitas de açúcar. Agora vamos avançar nesta casa e fazer uma boa refeição, Maria. Vou comer um pedaço do telhado, disse João. Maria preferiu a parede. Mas de repente ouviram uma voz que vinha de dentro da casa. Roque, roque, roidinha, quem roeu minha casinha? Não foi ela e não fui eu, foi o vento quem roeu, respondeu o esperto João. A porta se abriu e apareceu uma mulher muito velha. João e Maria ficaram tão assustados que deixaram cair o que estavam comendo. A velha tomou os dois pelas mãos e os levou para dentro da casinha. Serviu boa comida às crianças e depois arrumou 2 camas macias, onde João e Maria dormiram um sono tranquilo. Na verdade, a velha fingia ser boazinha, mas era uma bruxa malvada. Ela havia construído aquela casinha de doces para atrair as crianças e comê-las. Na manhã seguinte, a bruxa pegou o João, o levou para fora e o trancou dentro de uma jaula. Em seguida, foi até a cama onde Maria dormia e gritou: Acorde, preguiçosa! Vá buscar água para cozinhar alguma coisa boa para o seu irmão, que está muito magrinho e precisa engordar. E quando ele estiver bem gordo, vou comê-lo! Ha, 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 ha! Maria chorava, mas mesmo assim fazia o que a bruxa malvada mandava. Agora o pobre garoto era alimentado com a melhor comida, enquanto Maria só ganhava ossos para roer. Todas as manhãs a velha caminhava até a jaula e dizia: Joãozinho, mostre-me seu dedo para eu ver se já está gordinho. João, muito esperto, passava pela grade um ossinho de frango e a velha, que tinha vista fraca, ficava admirada por não conseguir engordá-lo. Um mês depois, a bruxa ainda achava que João continuava magro e, perdendo a paciência, gritou: Maria, coloque água para ferver. Gordo ou magro, vou cozinhar seu irmão hoje mesmo. Mas antes, acenda o forno, porque também vamos assar pão. Como se faz isso? Como é que é? Perguntou Maria. Menina tonta, disse a velha bruxa, é só chegar bem perto da porta do forno, acender o fósforo
Quando a bruxa colocou a cabeça dentro do forno, mais do que depressa, a menina empurrou lá para dentro e fechou a porta. A velha começou a gritar e, por mais que tentasse, não conseguia sair de dentro do forno. Maria saiu correndo, abriu a jaula onde João estava e gritou: Estamos livres! Vamos fugir, porque a bruxa não vai sair daquele forno tão cedo. As crianças estavam muito felizes. Entraram na casa da bruxa, pegaram algumas guloseimas para comer no caminho e, quando estavam saindo, viram várias caixinhas cheias de pérolas e pedras preciosas. Estas pedras devem ser muito valiosas, disse João, enchendo os bolsos. Eu também quero levar alguma coisa para casa, completou Maria, enchendo os bolsos do seu aventalzinho. As crianças saíram rapidinho da casa da bruxa e, depois de caminharem por algum tempo, a floresta foi parecendo cada vez mais familiar para os dois. Finalmente, avistaram a casa de seu pai. Entraram correndo e o abraçaram. O pai, muito arrependido, disse que não teve um só momento de paz depois de tê-los abandonado na floresta. Quando souberam que a madrasta havia cansado daquela vida difícil e ido embora, as crianças começaram a tirar as pedras preciosas e as pérolas dos bolsos. Assim, terminaram os dias de pobreza e eles viveram juntos tempos muito felizes. Então, vocês vão ouvir a história, prestar bastante atenção, porque amanhã eu vou pedir para vocês ouvirem só o final e aí nós vamos fazer a reescrita do final desse conto, tá bom? Então, ouçam com bastante atenção, prestando bastante atenção na linguagem que o Maurício de Souza utiliza para escrever, nos organizadores textuais que ele utiliza, né? Então, olha só, por exemplo, assim, finalmente. Vamos ver o que mais que tem aqui. Olha só, as expressões que marcam o tempo, ó, um mês depois, né? Então, não foi no outro dia, no mesmo momento, um mês depois, agora, todas as manhãs, na manhã seguinte, tá? Então, essas expressões são bem importantes para que o texto fique bem escrito. E amanhã a gente vai retomar um pouquinho para vocês fazerem então a reescrita, né? Olha só, na verdade, já havia se passado 3 dias, também aqui a gente consegue ter a noção do tempo, né, na história. Quando terminou, andaram a noite inteira. Quando eles chegaram, quando amanheceu. Então, prestem bastante atenção quando eu ler nessas expressões, que amanhã nós vamos retomar para a gente fazer a reescrita do final do conto, tá bom? Espero que vocês gostem dessa história. E hoje, de matemática, nós vamos começar a estudar medidas de massa. O que será que quer dizer isso? As medidas de massa
é a mesma coisa que o peso de um produto ou o peso de uma pessoa, né? Então, às vezes, quando a gente quer saber o nosso peso, a gente vai numa balança, aí a gente fala, eu peso 50 quilos, eu peso 35 quilos. Então, isso é uma medida de massa, tá? E a medida de massa, ela tem diferentes unidades de medida. As mais usadas são as quilogramas e são as gramas. O quilograma, ele é representado, a gente escreve assim com o Q, né? Ó, quilograma. Mas a gente representa pelo K e o G. O quilograma, ele é uma unidade de medida utilizada para medir coisas um pouco maiores, né? Por exemplo, uma pessoa, um pacote de arroz. Agora, a grama, que é representada pelo G, já é utilizada para medir coisas um pouco mais leves, que pesam menos que 1 quilo, né? Quando eu tenho o equivalente a 1 quilo, eu tenho então 1000 gramas. Eu preciso de 1000 gramas para ter 1 quilograma, tá? Então, nós vamos hoje, para estudar um pouquinho mais sobre isso, aí o instrumento, né, que a gente utiliza para medir o peso das coisas ou o nosso próprio peso é a balança. Então tem a balança, por exemplo, quando você vai comprar carne lá no supermercado, eles usam uma balança parecida com essa, né? Que é para pesos menores. Tem aquela balança que tem na farmácia, que é aquela que a gente sobe nela, né? Fica em pé ali, para ela medir o nosso peso. Então, existem vários tipos de balança. E hoje nós vamos fazer um desafio, que é na nossa atividade do EMAI, nessa daqui, ó, a 15.2, página 82. O que nós vamos fazer? Está dizendo assim, ó. Agora vamos analisar a massa, peso de alguns produtos de supermercado, a partir das embalagens que você tem em mãos. Inicialmente, faça estimativas das massas dos produtos e depois compare sua estimativa com a massa descrita na embalagem de cada um. Registre os dados no quadro. Então, nós temos aqui um quadro, né, com 3 colunas. Produto do supermercado, estimativa da massa do produto e a medida da massa registrada na embalagem. Então, o que vocês irão fazer? Vocês vão na casa de vocês pegar alguns produtos do supermercado e estimar o peso. O que é estimar? Pegar o produto, então, por exemplo, eu vou pegar esse produto aqui e sem olhar a unidade de medida mostrada na embalagem, eu vou estimar o peso. Eu vou dizer assim, eu acho que esse pacote de sal pesa 2 quilos. Então, eu acho que pesa 2 quilos, pelo peso que eu sinto na minha mão. Então, eu vou vir aqui na tabela, vou escrever aqui, ó, sal. Aí, eu vou pôr 2 quilos. Só que depois nós vamos confirmar qual é o peso real desse produto descrito na embalagem. Então, eu vou olhar aqui, ó, 1 quilograma. E aí, eu vou marcar 1 quilograma na terceira coluna da tabela, tá? Que é o peso real, verdadeiro. Depois, o que eu vou fazer? Vou pegar outro produto, tá? Então, eu vou pegar esse produto aqui, pelo que eu sinto na minha mão, vou dizer assim, eu acho que esse pacote de macarrão pesa 300 gramas. Aí eu vou ver, será que é isso mesmo? Eu coloco lá na minha tabela, macarrão e o peso que eu acho que ele tem. E aí eu vou ver realmente qual é o peso, ó, 500 gramas. Então, eu coloco na terceira coluna da tabela.
E eu vou fazer isso, então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Vou fazer isso com 6 produtos que vocês têm aí na casa de vocês. E depois vocês vão responder as perguntas, a letrinha A e a letrinha B, que tem aqui embaixo. As estimativas se aproximaram dos valores apresentados nas embalagens? Quer dizer o quê? O que você estimou, o que você achou que tinha, são os pesos que se aproximaram dos valores apresentados na embalagem ou ficou longe? Por exemplo, que eu falei 2 quilos, na verdade era apenas 1 quilo, então ficou bem longe, não se aproximou aqui no meu caso. Aí vocês vão pensar, o de vocês se aproximou do peso verdadeiro? Letrinha B. Quais unidades de medidas foram utilizadas? Que unidades que vocês utilizaram, né? Então, hoje, e vocês vão observar também aí, que as mais utilizadas são quilogramas e também gramas, que é representado apenas pelo G, tá? Então, por enquanto, nós vamos aprender essas 2 unidades de medida e fazer essa atividade, tá bom? E eu gostaria que quando vocês forem separar os produtos, estimar o peso, vocês gravassem um vídeo para mim falando sobre isso. Então, vocês vão falar assim, professora, eu achava que esse pacote tinha apenas 100 gramas, mas na verdade ele tem 500 gramas. Professor, eu achava que essa caixinha tinha 150 gramas, mas na verdade ela tem 200 gramas. Então, vocês vão gravar um vídeo explicando para mim essa experiência e dizendo para mim também se essa atividade ajudou vocês a aprenderem um pouco mais sobre quilogramas e sobre as gramas, tá? Lembrando que os quilogramas a gente usa para medir coisas maiores, por exemplo, 1 quilo de carne, um pacote de arroz, de feijão, e as gramas nós utilizamos para coisas menores, né? Por exemplo, aqui, ó, 200 gramas, então é pequenininho, né? Pesa pouco. Olha esse daqui, ó, 340 gramas. Uma coisa interessante de vocês já saberem é que a gente ouve muito falar assim, meio quilo. O que quer dizer esse meio quilo? Então, se 1 quilo equivale a 1000 gramas, meio quilo são 500 gramas, tá? Então, esse pacote aqui, por exemplo, eu posso dizer 500 gramas ou eu posso dizer também meio quilo, tá bom? Então, beijos, fiquem com Deus, eu espero os vídeos de vocês, tá bom? E até amanhã!